Bem-vindos ao Depois dos Créditos, programa do Cubo Geek no qual fazemos pequenas críticas a séries e filmes que acabaram de sair. Hoje estou aqui com a Sara. Olá! Vamos falar de Legion e esta é a versão do programa com spoilers. Portanto, o David no fim é um vilão. Segue-nos depois da intro. Ok, cá estamos para falar de Legion, agora com todos os spoilers, vamos falar de todos os detalhes, vamos falar de tudo e mais alguma coisa. Já deves ter ouvido a versão sem spoilers, na qual nós demos a nossa primeira impressão da série. Gostámos imenso, a série é fantástica, é a melhor coisa na televisão desde sempre. Demos-lhe os dois nota máxima do Cubo Geek, orgásmico, mas, apesar disso, fizemos notar que há alguns detalhes que nesta série não funcionam tão bem e que fazem com que não esteja precisamente ao mesmo nível da temporada anterior. Sara, o que é que tu achaste que nesta série não funcionou tão bem? Ok, o primeiro momento que eu me lembro que não gostei assim tanto foi o primeiro momento de dança / musical. Eu gostei muito da dança, da coreografia. Eu acho que estamos a falar daquele momento em que eles estão numa discoteca. Numa discoteca, exatamente. E eles usam a música final dos créditos finais. Aquela que é o... Pronto, vocês percebem. Eu gostava de ter visto outra música e eu sinto que esta cena estendeu-se demasiado. Eu gostava de ter visto eu adoro os momentos de dança e musical deles, mas... É quase um staple da série, é uma das coisas que deu popularidade à série, foram esses momentos musicais. Agora, essa cena, aquela música não funcionava muito tão bem com aquela dança. Eu achei, não teve tanto impacto como aquela cena podia ter com outra música, com outro tema musical fantástico. Eu percebo que eles queriam usar parte da banda sonora, mas se calhar deviam ter criado uma track específica para esse momento. Eu concordo contigo, essa cena é um bocado estranha, porque tu tens aquilo acontece no clímax do episódio. É a revelação do que aconteceu nesse momento, que eles durante o episódio todo não sabem o que é que aconteceu nesse momento, não sabem como é que o David chegou àquela discoteca, não sabem o que é que aconteceu quando o David chegou àquela discoteca e encontrou a Lenny e o Farouk. E o Oliver. O Oliver Farouk. O Oliver / Farouk. E aquilo é suposto ser um momento climático do episódio. E até a coreografia deles parece muito mais energética e muito mais dinâmica do que a música que está a ser utilizada. É um contraste que não funciona muito bem e é tipo, eu percebo o que é que vocês estavam a fazer, mas não bateu bem no ponto que eu queria. Exatamente, precisava de ser mais energia, precisava de ser mais forte. Sim. E aquela música do simplesmente não transmitiu. Não tem essa energia. Yeah. Exatamente, não transmitiu isso. Porque aquela cena está cheia de carga dramática e a música tira dessa carga dramática, que é uma pena. Exatamente, é uma música quase cómica. É uma música quase de fundo. Exato, música de elevador, parece música de elevador. É um bocadinho isso. Eu gosto muito dessa música, adoro quando essa música aparece nos créditos, tipo, quando o episódio acaba estás tipo, oh my god, a minha mente tipo, foi completamente fucked up, mas essa música tipo, ok, está tudo bem, tipo, temos um episódio para vir, vai ficar tudo bem. Mas essa música usada nessa cena, pronto, não funciona tão bem. Mas vamos passar para outro momento que não gostámos assim tanto. Quero falar do momento das redes sociais. Yeah. Portanto, tivemos um episódio mais ou menos para o meio-fim da temporada, onde temos um daqueles momentos do Jon Hamm. Do Jon Hamm, eu ia dizer, tipo, do Draper, do Mad Men. Temos um momento um bocadinho condescendente da série. A série apresenta-nos um momento um bocadinho condescendente.
da era dos telemóveis, da era das redes sociais, da era da tecnologia, basicamente. Basicamente, num daqueles momentos explicativos do John Hamm, em que ele está a dar alegorias e imagens para explicar vários fenómenos psicológicos que podem acontecer, ele explica a alegoria da caverna e explica como atualmente as pessoas todas estão a olhar para o mundo pelos olhos da tecnologia, pelos olhos dos smartphones e da internet, e nunca estão a ver o mundo real, estão só a ver as sombras desse mundo refletidas nos seus telemóveis. E para mim esse momento falhou, ou pelo menos foi um momento em que a série tropeçou, porque apesar de eu até compreender porque é que isso está incluído naquele momento e porque é que aquilo está lá, esse momento muito moralista, muito Black Mirror, no sentido em que é aquela coisa, não, a tecnologia que é má. Basicamente, pessoas, quando o Black Mirror é mau, é porque está a ser, tipo, condescendente. E diz, não, a tecnologia é má e as pessoas não devem estar tanto em tecnologia, estão a perder contacto umas com as outras, que até pode ser verdade, mas quando é transmitido daquela maneira, muito condescendente, muita catequista, só parece, tipo, um daqueles artigos de Facebook. Exatamente. Assim, a falar da cena, que é muito meta, de certa maneira, mas sim, tipo, não, nós já vimos isto vezes suficientes para já não precisarmos desse tipo de informação. Nós não precisamos que uma série nos diga as redes sociais podem fazer, tipo, lavagem ao cérebro e não sei o quê. Tipo, ok, nós já vimos isso imensas vezes em séries ou filmes. Já chega. E eu não estaria necessariamente à espera de ver isso em Legion. Mas aquela cena não estava particularmente mal feita, de maneira nenhuma. Mas é uma temática que já cansa. Que já não vale a pena. E parece não contribuir muito para o enredo e para o desenvolvimento da história naquele momento. Mas no geral essa é outra crítica que eu tenho a esta temporada, e acho que eu mencionei isto na versão sem spoilers, que é que a primeira metade desta temporada, portanto os primeiros a temporada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 episódios. Os primeiros 5 ou 6 episódios que se focam muito no mundo interior do David e nos problemas psicológicos que ele vai tendo, que exploram também muito toda a cena do monge, aquele monge careca que é o único que sabe onde é que está o corpo do Amal Farouk. As explicações do John Hamm e as coisas que vão acontecendo à volta do monge, inclusive as pessoas que estão a bater os... Sim. Isso eu senti que acaba por não ter muita consequência, acaba por não ter muito impacto no enredo no geral. Sim, verdade. Essas ideias são todas introduzidas na primeira metade da série e depois parece que são um bocado esquecidas e não vemos consequências delas na segunda metade da série. Não sei se sentiste a mesma coisa. Agora que falas nisso, de facto, há um bocadinho dessa sensação que não foi explorado ao máximo. Mas, de certa maneira, isso não me chateia. Isso não é um pormenor daqueles como estes dois primeiros pormenores que nós mencionámos que não gostámos tanto. Não é um pormenor que me chateia. Acho que foi parte da história. Acho que foi parte da primeira metade da história e pronto, não teve muita influência no final, mas isso não me chateia. Ok. Em particular. Ok. Quero falar... vamos falar do último episódio, se calhar. Ok, vamos falar do último episódio. Vamos já passar para o último episódio, porque o último episódio, eu devo dizer que o último episódio foi das coisas mais mind-blowing que eu já vi na minha vida. Tipo, eu adorei o último episódio, adorei a todos os níveis. É um episódio que eu quero ver outra vez, ainda só vi uma vez e quero ver novamente, porque, a sério, a estrutura toda do episódio. Se pensarmos que isto é um episódio vindo de uma série da Marvel...
Oh meu Deus, a Marvel é fantástica, nós adoramos a Marvel, somos geeks. E se tu estás a ouvir também és geek, obviamente. Mas, tipo, este último episódio é absolutamente fantástico. É que toca nos pontos da consciência humana, toca em pontos de doença mental e explora-os de uma maneira que eu nunca vi. Não tenho mais exemplos para dar desse tipo de obra. Vamos falar da batalha mental do Amal Farouk e do David, que eles têm logo no início do episódio. Portanto, começamos o episódio, o David começa logo a cantar o Behind Blue Eyes dos The Who, que eu comecei logo tipo, oh my god. E eles começam a ter uma batalha mental traduzida por meios de animação. Portanto, vemos tantos elementos, vemos monstros, vemos aranhas, vemos... A determinada altura o David transforma-se num tubarão gigante que morde o robô que é o Amal Farouk, que depois se transforma numa aranha, que começa a prender o David, que se transforma num soldado com um lança-chamas. Com fuming. Sim, é uma representação em animação desta batalha mental psíquica que estes dois deuses estão a ter um com o outro. Enquanto que eles estão os dois fisicamente parados, a flutuar no chão, simplesmente só olhar literalmente um para o outro. Num aparente staring contest, enquanto aquilo tudo está a acontecer dentro da cabeça deles. A construção da cena, o simples facto do episódio, desta batalha final, desta batalha climática, que habitualmente seria a conclusão da série, que seria o fim do episódio. Exatamente. Só o facto do episódio começar por aí, não perder tempo rigorosamente nenhum e entrar imediatamente para essa batalha e despachá-la nos primeiros 10 minutos do episódio, é fantástico. É inovador em si mesmo. Yeah. Depois, toda a construção dessa cena, como nós dissemos, com a escalada daquilo em que eles se transformam, essa representação metafórica e abstrata desta batalha que eles estão a ter, numa representação visual que é muito inovadora, muito diferente. Fantástica. Só isso em si mesmo é excelente. É quebrar todos os limites daquilo que é uma batalha de super-heróis. Tipo, eu devo dizer, tipo, esta é a minha batalha preferida da Marvel e nem sequer é uma batalha que está a acontecer fisicamente, é uma batalha que está a acontecer dentro da cabeça deles. Tipo, pensem nisso, pessoas. Tipo, está a acontecer dentro da cabeça deles e é verificada em animação. Tipo, não há coisa mais awesome do que isso. E é a melhor batalha que já vimos numa propriedade da Marvel. E, para mim sem dúvida. Tipo, eu adoro o Civil War e as batalhas todas do Civil War e isso entre todos os heróis. But damn, Animation Battle in Legion é a melhor cena de sempre. Sim, vamos seguir para outras temáticas durante a temporada. Mesmo continuando com este episódio, acho que há aqui mais uma ou duas coisas relativamente a dizer ao final da temporada. Sim. Portanto, o David derrota o Amal Farouk, o Amal Farouk fica preso, e depois o David tem de se reconciliar com a Sid. A Sid, a quem ele tinha vindo a mentir imenso, que no episódio anterior a Sid tinha visto o David de uma maneira que nunca o tinha visto antes, tinha-o visto a torturar o Oliver, tinha-o visto a fazer uma data de outras ações muito violentas, muito agressivas. E, basicamente, isso acontece porque a Melanie, influenciada pelo Amal Farouk, está a mostrar estas coisas à Sid para mudar as ideias da Sid. O David, em resposta a isto, e vendo que está a perder a Sid, vendo que está a perder a única relação significativa que ele tem neste mundo, a única relação amorosa e importante que ele conseguiu estabelecer a vida inteira, está a perdê-la, e o que é que ele faz? Ele muda-lhe a mente, muda-lhe as ideias, e depois vai ter sexo com ela. Que é
tecnicamente e indiscutivelmente uma situação de violação. Sim. E isso põe o David muito a mal. E é impossível defender o David neste momento. É impossível defender, mas ao mesmo tempo, tipo, a tua perspectiva como espectador ainda estás, tipo, a agarrar-te à ideia que o David é inocente e ele próprio está-se a agarrar à ideia dele próprio ser inocente e à sanidade dele. E é a única coisa que ele tem. Ele próprio é a única coisa que ele tem. Exatamente. É tão difícil, é tão difícil. Tu vês aquelas coisas horríveis a acontecerem, mas ao mesmo tempo mostram-te um David muito inocente, muito a reagir àquilo que lhe acontece de maneira muito lógica. No fim do episódio, quando Sim. ele está a ser julgado, quando eles o enganam e o prendem dentro daquela bolha de energia para o julgarem num julgamento que é muito frustrante, porque nós estamos a ver as personagens todas que nós vimos e a quem nos afeiçoámos até agora a virarem-se contra o David. E honestamente, todos os argumentos que eles mencionam, todas as razões que eles levantam para agora estarem a condenar o David são todas muito racionais. São todas muito lógicas. No entanto, tu não consegues evitar sentir-te revoltado contra a injustiça do teu herói agora estar a ser condenado. É uma dualidade de emoções muito, muito difícil de controlar, porque tu estás do lado do David, mas também estás do lado de todas as outras pessoas. Tipo, é muito, muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em decidir qual é o lado certo. E, no entanto, a série foi construída, toda ela, para chegar a este momento, para te criar essa emoção especificamente. Eles construíram a temporada de maneira a mostrar-te o David, aos olhos dele, como herói. Sim. Lentamente foram-te pondo estas ideiazinhas na cabeça de não, ele afinal torturou o Oliver, ele afinal violou a Sid, ele afinal fez isto, ele afinal fez aquilo, ele se calhar não é um herói, ele se calhar é um vilão. E vão-te pondo estas ideias todas na cabeça para tu no fim ficares com esta ambiguidade emocional relativamente ao David, e funciona perfeitamente. Sim. E eu com isto quero avançar para um pormenorzinho do último episódio, que é o pormenorzinho em que a Sid diz ao David que ele se calhar é o vilão. E eu acho que isto é importante porque é naquele momento em que eles estão no deserto, é no momento em que que o David está quase incrédulo que a Sid está a dizer aquela informação a ele e está de facto a apontar-lhe uma arma. Esse momento é super, super importante e é de facto quase o momento que liga a série toda. O nosso gato está aqui a brincar. Papi, para de brincar com o brinquedo. Anyway, é basicamente o momento que liga a temporada toda, quase. Porque é o momento em que a ideia que o David é um vilão entra na cabeça do David. É esse momento que é o princípio do fim, basicamente. É o momento em que o David se apercebe, não se apercebe, mas que o amor da vida dele está a dizer que ele se calhar é um vilão. Nesse momento, ele começa a pensar nisso. E começa a pensar nisso, começa a matutar nisso. Vemos ele dentro da cabeça dele com ele dividido em 3, várias vozes dentro da cabeça dele, ele a falar dentro da cabeça dele. Isto é muito difícil de pôr em palavras. Mas conseguimos ver nessa cena, em pano de fundo, as televisões que mostram referências aos primeiros episódios desta temporada, que é, lá está, novamente as partes onde o Jon Hamm fala sobre as ideias dentro da tua cabeça, as ideias... Os delírios que começam como ovos, como ideias que parecem racionais e depois crescem e crescem e crescem. Exatamente. E transformam-se em delírios verdadeiros. Portanto,
podemos se calhar dizer que a culpa disto tudo é da sede de dizer a ele que ele se calhar é um vilão. Exato. E é tipo, não sei, essa é a minha interpretação dessa cena. O que eu acho que é interessante vermos em relação a Legion é que há toda aqui uma meta-narrativa em que a história, a própria história, a própria narrativa dentro da série está-te a dizer, ok, existem estas ideias, existem delírios que começam como ideias razoáveis, mas depois crescem para coisas que são irracionais, existem ideias que se propagam de mente em mente como se fossem vírus, existem ideias normais que crescem até se tornarem pânicos morais que acabam com pessoas a queimarem bruxas nas estacas, e ao mesmo tempo que a série te vai apresentando estas ideias, e ao mesmo tempo que a série te vai mostrando como estas ideias afetam as personagens dentro da série, a própria série está-te a pôr ideias dentro da cabeça, está-te a criar delírios e está-te a dar uma visão diferente desta personagem com a qual tu, no fim, já não sabes o que é que has de acreditar. Yeah. E é uma maneira de escrever muito original, muito diferente, em que a própria narrativa está a comentar-se a si mesma e está a explicar, muito meta. Está a explicar-te o que é que te está a fazer em tempo real. Sim. E no fim resulta. E no fim das contas tu quase nem te apercebes que a série, aquilo que a série te está a explicar está a acontecer a ti próprio e pronto, só te apercebes mais ou menos no fim que é isso que está a acontecer. I don't know, tipo, é difícil. Que é quando eles te põem mesmo à frente o David a dizer, não, estas pessoas estão de alguma forma a ser influenciadas, e eles mostram-te que ele está a ver esse momento narrativo do Jon Hamm do primeiro episódio. Para finalizar aquela parte, eu acho que devemos mencionar uma outra coisa mais acho que sim, dentro da temporada, mas para finalizar o último episódio, eu queria mencionar a cena em que ele está dentro da câmara protetora daquela de todas bolha as outras de energia. pessoas. Bolha de energia do último episódio, em que ele está a voltar aos padrões antigos de quando ele estava no hospital psiquiátrico, em que ele está a voltar a esses padrões, essa quase consciência básica de eu sou uma boa pessoa, eu mereço amor. Eu sou uma boa pessoa, eu mereço amor. E de repente, quase do nada, ele diz... Não, tipo... Fuck this. Tipo... tipo, vamos simplesmente, tipo... Vou sair daqui porque eu consigo sair daqui. E... Yeah. F you guys, Yeah. I'm out of here. E ele vai buscar a Lenny e vai-se embora. E o que nós vemos agora, o momento em o que esta série nos deixa é basicamente uma personagem que é um deus, Yeah. que foi rejeitado por todos os seus amigos e pelas suas relações mais próximas, que o condenam como vilão, e que ele agora está solto no mundo com a sua compincha, que é a Lenny, que não é uma boa influência. Que é o corpo da irmã dele. Que é o corpo da irmã dele. Pessoas. Isto é tipo fucked up. E ele agora está solto no mundo como um deus. E as únicas pessoas que o podem impedir são os antigos amigos e o Amal Farouk, que é o maior vilão deles todos. Yeah. E devemos mencionar que o Amal Farouk, neste momento, é quase o líder daquela trupe toda. Exatamente. Tipo, ele está a mandar as ordens àquele grupo inteiro. Ok. Algumas menções honrosas ao... honrosas. Eu não queria dizer honrosas. Honrosas. Honrosas não é uma palavra. Honrosas. Honrosas. Ao episódio da Sid. O episódio da Sid é muito, muito bom. Todas as cenas com a Sid no futuro são muito interessantes. Novamente, uma interpretação fantástica. Rachel Keller. Rachel Keller, precisamente. Rachel Keller, ela é muito, muito boa. Eu no início pensei que a Rachel Keller não era assim uma atriz fantástica, ela fazia o papel muito bem, mas se calhar não tinha... não sei o que é que eu ia dizer, no sentido de
não era tão versátil que conseguisse fazer outros papéis, mas ela conseguiu abordar esta personagem da Sid no futuro, tem um tom diferente. Acho que a interpretação dela como Sid nesta temporada está muito melhor também. Gostei muito. Esse episódio da Sid, que é o episódio em que o David está a tentar libertá-la do labirinto e vai encontrá-la, vai rever e revisitar vários momentos importantes da vida da Sid. E especificamente aquele momento da vida da Sid em que ela usa o seu poder para entrar no corpo da mãe e ter sexo com o namorado da mãe que não sabe que é ela. Que é uma referência que nós já tínhamos da primeira temporada. Nós já sabíamos que isso acontecia, mas não sabíamos como é que acontecia. E ver isso foi importante. E esse episódio e essa conclusão é tão desconfortável de ver. É horrível. Porque tu sabes o que é que vai acontecer, tu estás a ver aquilo a acontecer, estás a ver a Sid a tomar aquelas decisões. E é muito giro, porque isso introduz na Sid uma ambiguidade moral que põe completamente em causa, não põe necessariamente em causa, mas dá toda uma luz diferente no fim, quando ela acusa o Sid de a ter violado, ela própria, e ela acusa o David de a ter violado e diz que por causa disso ele é um vilão. Ela também violou e também agiu de maneira errada para com a mãe e o namorado da mãe. Sim, mas vamos pensar que ela era uma jovem. Sim. Que não faz as decisões de um adulto. Verdade. Foi impulsivo, mas ela sabia o que é que estava a fazer. Ela sabia o que estava a fazer, mas é diferente. É diferente uma jovem de, não sei, 13 anos, 14 anos. Não, mais até. Ela parecia ter 16 ou 17, acho eu. Não sei. Talvez não. Fazer isso do que um David quase com 30 anos, provavelmente. Não, sem dúvida. A responsabilidade aí é diferente. Mas a verdade é que dá perspectiva e dá uma luz diferente depois à acusação dela. E não, ou seja, ela não tem tanta superioridade moral como se calhar acredita ter. Sim, mas não. Ela se calhar tem essa superioridade moral porque passou por isso. Ok. É verdade. Talvez. Agora, eu queria mencionar também a personagem da Melanie Bird. Acho que foi uma personagem muito interessante nesta temporada. Eu adorei-a na primeira temporada, adorei-a na segunda temporada. É uma personagem que está destruída porque o amor da vida dela novamente foi-se embora e abandonou-a. E há momentos de diálogo com ela que o diálogo está extremamente bem escrito, mas extremamente bem escrito. É tipo fantástico. Aqueles momentos em que ela está a dizer tipo our men, who are these bitches to deny these our men to like do great things, algo nessas linhas. Essa interpretação, man, a sério, a melhor coisa de sempre. Yeah. Que atriz! Oh my God! Que atriz! É a Jean Smart. Faz Dr. Melanie Bird. É notório, toda esta segunda temporada, há aqui uma grande... É estabelecido e é explorado aqui um grande conflito entre homens e mulheres. Sim. Entre as personagens femininas versus as personagens masculinas. E é particularmente a Melanie Bird que faz essa distinção. Exatamente. É ela que explora isso. E é muito interessante esta temporada incluir isso nas suas temáticas e explorar isso. Eu queria finalmente mencionar só outro dos meus episódios preferidos, o episódio que é o Chapter 14, que é o 6º episódio, que é aquele onde nós vemos os vários futuros possíveis do David. Yeah. Vemo-lo como um drogado, vemo-lo como um sem-abrigo na rua, vemo-lo como
industrialista absolutamente rico que acredita que é o dono do mundo e acredita que é um deus benévolo. E especificamente neste episódio há uma cena que é quase cópia de carbono do Clockwork Orange, quando ele está deitado debaixo de uma ponte e vêm 4 miúdos dar-lhe porrada. Essa referência ao Kubrick está tão boa. Mas todo esse episódio está construído de uma maneira tão interessante. E é onde eles exploram a ideia dos multiversos e das várias possibilidades de decisões que provocam ramificações e depois outras decisões provocam mais ramificações. Yeah. E eles mostram todas as possibilidades, todos os possíveis futuros para onde o David poderia ter ido se houvessem decisões diferentes. Eu adorei esse episódio. Acho que é muito bom. É um episódio fantástico e é um que eu gostaria de rever. Eu gostaria de mencionar algumas interpretações fantásticas. Portanto, já mencionámos no outro episódio o Jermaine Clement como Oliver Bird. Interpretação fantástica, novamente. Muito, muito, muito caricata, quase de certa maneira. Sim. Quase de certa maneira, tipo, é um novo termo que usamos agora. Mas, opá, uma interpretação fantástica. Eu adoro o Jermaine Clement. Também o Bill Irwin. Pessoas, eu tenho andado com uma panca com o Bill Irwin, que é o que faz de Carrie, portanto, a versão masculina do Carrie com a Carrie feminina. Vocês percebem o que eu estou a dizer se vocês viram a série. O Bill Irwin é um ator que eu tenho seguido há tanto tempo. Ele entrou na Senhora da Água, entrou naquele filme Rachel Getting Married, que é um filme fantástico. Vocês todos deviam ver, é um filme absolutamente fantástico. Entrou no Interstellar a fazer de Puppet Master, tipo... Aquele robô, ele faz aquele... robô. Ele faz um dos robôs. Portanto, ele não só fez a voz do robô, sim, mas fez a interpretação física do robô. Sim, ele controlou o boneco, o puppet. Exato. E fez a voz. E eu quero mencionar o Rachel Getting Married, que é um filme fantástico, onde eu decidi, basicamente, quando vi esse filme, pensei, tipo, o Bill Irwin é um ator para ver toda a filmografia dele. Porque é absolutamente fantástico. Ele é um ator fantástico. Ele continua a fazer um papel fantástico nesta temporada. Eu quero ver mais do Carrie e a versão feminina da Carrie, mas sim, queria deixar a mençãozinha de, pronto, vejam a filmografia dele, ele é um ator fantástico. E portanto, estamos aqui a chegar ao fim deste episódio depois dos créditos. Há tanto mais a dizer, mas não temos tempo. Há muito mais a dizer. Legion é uma série fantástica, como já perceberam. Nós usámos a palavra fantástico 20 vezes durante este episódio, mas não é despropositado. A série é mesmo muito, muito boa. Já demos a nossa classificação. Os dois classificámos a série como orgásmica, que é nota máxima dentro do Cubo Geek. Vejam, é mesmo muito, muito boa. Se quiserem, deixem nos comentários se querem que nós exploremos mais a série, podemos explorar os temas, podemos fazer mais episódios acerca de Legion. Nós definitivamente temos muito mais a dizer. Mas tudo a dizer. Este episódio fica por aqui. Vejam mais episódios depois dos créditos. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus. Adeus, pessoal, fiquem bem e até à próxima.